Voltamos com a confeitaria nessa sexta no Calei. O papo aqui é sobre ilusionismo, uma prática muito antiga que teve seus primeiros registros escritos em 1700, na verdade, antes de Cristo. No entanto, o primeiro profissional ilusionista a ganhar destaque foi o francês Jean-Eugène Robert Houdin. Olha que interessante, ele trabalhava consertando relógios e por isso teve facilidade para criar ilusões originais e espetaculares. Essas mágicas eram apresentadas para a elite de Paris lá pelos anos 1830. Gente, isso foi um marco porque naquela época as mágicas eram feitas nas ruas, em feiras. Rodin foi o primeiro a levar isso para os teatros. Muito legal, né? Agora, eu quero falar de uma coisa, que é o seguinte. Mágica e ilusionismo não é feito para que a gente perceba os truques, né? Descubra os erros ou descubra que aquilo ali não é verdade, né? Mas a gente sabe que existem artifícios. E eu quero conversar com o meu diretor de TV, ele está lá trabalhando no controle mestre, não pode sair. Porque eu quero saber dele, que trabalha com isso, com corte de câmeras, com a imagem, se a mágica, se o ilusionismo, eu vou sair aqui do estúdio, pessoal, se a mágica, ela pode se enganar. Quer ver? Vem cá. E aí, Danilo? E aí, pessoal? Pode enganar, dependendo do corte, do ângulo? Pode sim, ué. Depende do posicionamento, você pode fazer a ilusão, né? Mostrar o telespectador qualquer coisa. E aí ele acredita, ele vê de um jeito, que foi gravado de um jeito. Com certeza. Do jeito que for gravado, ou independente do que está no quadro, você consegue enganar o telespectador. Massa. Gente, vocês estão vendo aqui o controle mestre, onde eles cortam tudo, colocam o VT no ar. É muito legal, né? Agora eu vou voltar para o estúdio, que é o seguinte, eu quero ver mais uma mágica. Vamos fazer uma, Cradinho? Vamos. E vou aproveitar aqui, né, um presente para a plateia do Caleidoscópio. Né? É uma coisa que os mágicos não fazem. Ou pelo menos eles não deveriam fazer, que é revelar o segredo de uma mágica. Você vai revelar? Acho que o pessoal que está em casa aí vai gostar de aprender, não vai? Sim. Você segura o microfone? Seguro, vamos lá. Tem um nome essa mágica? Como que é? A mágica do dado. Você vai entender por que a gente fala que é o dado, justamente porque o dado é um objeto comum, um objeto que está presente na mente humana, então você vai entender a lógica, por que ele ajuda nisso daqui. Você vai pegar um cartão em branco, mais ou menos com vez de um material mais duro, ou cartolina, ou papelão, alguma coisa assim, e cola alguns pontos, igual do dado. De um lado, 1 ponto, do outro lado, assim, 2 pontos, do outro lado, 3 pontos, e do último lado, 4 pontos. Entendeu? Não. Entendi. Pessoal de casa, alguns já entenderam, outros não. Vou mostrar de novo, mais devagar. Ó. De um lado, 1 ponto, do outro lado são 2 pontos, do outro lado a gente cola 3 pontos e no último lado 4 pontos. Alguns já entenderam, outros não, mas eu falei que eu vou ensinar. A mente humana é muito acostumada com dado. Então, por exemplo, quando eu mostro que eu tenho 1 ponto, na verdade eu tenho 2. Então, se eu seguro assim, parece que eu tenho 1 ponto, se eu seguro assim, parece que são 3. Justamente por causa da posição dos pontos no dado. Engana, né? Engana. Mesma coisa do outro lado. Quando eu falo que são 2, na verdade são 3. Então, se eu seguro assim, parece que eu tenho 2. Se eu seguro assim, parece que são 4. Então, é só isso. Dependendo da posição da mão, vocês vão enganar o pessoal, igual eu estou fazendo aqui agora. Só que tem um pequeno probleminha. Por exemplo, quando eu mostro que eu tenho 3 pontos, alguém pede para ver os 3 pontos. Fica a situação um pouco chata, né? Não peçam. Mas o público pede. O público pede, porque ele não sabe o que vai acontecer. E quando pede, sabe o que eu faço? Eu dou um sopro, tiro minha mão e mostro, né, que eu tenho realmente aqui os 3 pontos. Mesma coisa do outro lado. Quando tem alguém que está mais profundo, que pede para ver os 4 pontos, eu tiro minha mão e mostro que eu tenho realmente os 4 pontos. E no final, ainda para confundir mais, eu gosto de mostrar, né, que igual vocês já viram, são 3 de um lado, do outro eu tenho 4, do outro eu ainda tenho 5 e do outro são 6. Mas, para quem não estiver entendendo bem, eu vou fazer o seguinte, vou recomendar um exame de vista. Quem sabe de uma próxima vocês conseguem entender melhor. Né? Sensacional. Eu estou aqui do lado, estou tentando ver o que ele está fazendo, não consigo. A intenção é essa, né? A gente... É o que a gente falou do segredo antes, a graça está justamente nisso, da pessoa depois ficar pensando, né, o que ele pode ter feito, como que foi, mas justamente dela não saber, porque são coisas muito simples, então assim, na hora que você descobre como que é, acaba perdendo a graça de tudo. Então o legal é isso, deixar na curiosidade. Tá certo. Agora eu quero saber de vocês o seguinte, por que não tem mulher mágica, né? Iago, me diz. Tem, né? Mulheres mágicas, mas é muito raro. Tem sim. Nós fizemos aqui em Minas Gerais
a emancipação da mulher também na arte mágica. O SECAM está formando mágicas há mais de 17 anos. Toda a turma passada, nós tivemos 2 moças. Entendi. Queria que você me contasse como surge essa questão do ilusionismo na sua vida. Começou cedo, né? A mágica é a arte de desestruturar a lógica e iludir o sentido do ser humano. Sim. Tá? Com o fim do entretenimento. E o que havia, na verdade, em relação à não participação feminina na mágica era essa falta, realmente, da própria mulher tomar iniciativas, né? No momento em que ela entra no mercado competidor, ela procura uma escola de mágica. E, em Belo Horizonte, o Centro Cultural de Arte Mágica, ele está há 18 anos, agora em maio vai fazer 18 anos, e toda a turma tem mulheres. E a gente... Mesmo, que legal. Exatamente. Muito bom. E na sua vida, como que começa a mágica? Em que momento? Começa quando eu vou para trás das cortinas olhar o meu avô fazer mágica, Mr. Sam, né? Então, ele fazia mágica e eu ficava escondido nas cortinas, tentando ver, descobrir o segredo. Um dia, ele me pegou pela orelha, botou sentado e fiquei 3 horas aprendendo cartomagia com ele. E meu pai também era mágico, eu sou mágico, meu filho é mágico. Então... É muito comum, né, passar de família para família. É, muito comum. Bom, agora a gente vai falar de um assunto que é interessante, que são os riscos e os erros, né, que acontecem. Já que mágica é ilusão, pode acontecer erro. Mas antes, vamos assistir um VT que aconteceu numa televisão europeia de um erro. Z prawdziwym metalowym godziem. Jakbyś mogła sprawdzić, czy jest ostry. Jest ostry. Jest? No. Będzie mniej boleć. Wpuściliśmy? No ładnie. Za chwileczkę każdy z nas losowo wybierze jedną torbę. Zanim to zrobimy, ja zamieszam, tak żebyście... Ja nie chcę tej z gwoździem. Nie chcesz tej zgłosić? Marzenka Nie. cieszy się, że on na tym każdy siadać nie każe. Doskonale. Słuchajcie, w taki oto sposób rozwalamy po kolei. Że jedna dziurka. Zrobimy tak, zrobimy na 3, dobrze? Uważaj. Raz, dwa... Kurwa, przepraszam. Przybiłem ci rękę. Poxa! Essa doeu, hein? Mas, gente, ela depois deu entrevista falando que estava tudo bem. Pô, Felipe, e aí? E se errar? Ixi, na verdade é engraçado. Todo mundo pergunta isso pro mágico, eu acho que eles vão concordar. Você já errou uma mágica? Todo mundo pergunta, né? Eu vou desvendar hoje, posso? Já. Tá. Acredito que a maioria de nós já erramos, não digamos erramos. A gente já fez a mágica terminou de uma forma diferente que nós gostaríamos, digamos assim. Porque, na realidade, um dos grandes princípios da mágica é nunca dizer o que você vai fazer. Porque senão perde a graça, perde o encantamento. Então, a gente não sabe, o espectador não sabe o que vai acontecer até o final. E isso é uma jogada a meu favor, né? Que eu fico guardando essa carta na manga e se alguma coisa der errado, eu consigo escapar. No caso ali, teve um erro maior dele, que foi arriscar o espectador, que ele colocou a mão da pessoa, né? Então, a gente, toda vez que algum mágico vai fazer alguma mágica arriscada, eles geralmente tentam eliminar esse risco, né? Não vão fazer com o espectador, faça com ele, entendeu? Então... Porque o risco sempre existe nessas mágicas, Sim. mas é controlado. Tá dentro do possível. Exatamente. O risco é muito bem controlado, mas a gente é humano, né? Então a gente pode ainda assim, por mais que o grau seja de, sei lá, 0,0001%, ainda assim pode acontecer. O erro ainda existe, né? É muito comum na mágica. A mágica não é só você saber fazer a técnica mágica. Tá? Você tem que estudar expressão corporal, desempenho cênico, né? Psicologia da ilusão, a naturalidade física, psíquica. É uma arte, né, Iago? É uma arte. É uma arte. É arte cênica. A mágica Encantar. é um segmento, é arte cênica. Então, faltou ali, no caso, na análise crítica da infelicidade do mágico, justamente isso. O desempenho cênico. Ele estava numa posição inadequada e ele fez confusão. Tá? Por causa do espaço que ele tinha, ele não poderia estar fazendo aquilo daquela forma ali. Tá? Ele tem uma pessoa do lado
E até a angulação ali, do posicionamento das hastes, né? Sim, sim. Exatamente. Prejudica. Então, Claro. ele se perdeu ali. Na hora que ele virou e olhou, ele se perdeu. Não Com deveria. certeza. Errar todos nós, né? Os mágicos também. A gente continua essa conversa daqui a pouquinho. Eu te espero. Até já.